Bem-vindos ao canal Sinta-se Bem Todos os Dias. Há heróis que a história consagra com monumentos, e há outros que caminham quase invisíveis, guiados apenas pela própria consciência. Hoje, em nossos Heróis Anônimos, vamos lembrar de um homem que, diante da maior escuridão do século XX, escolheu ser luz. Seu nome era Aristides de Sousa Mendes, diplomata português, cônsul em Bordeaux, na França, no ano de 1940. A Europa ardia em guerra, o exército nazista avançava rapidamente e milhares de pessoas, especialmente judeus, corriam desesperadas em busca de um caminho de fuga. Famílias inteiras se aglomeravam diante dos consulados, implorando por um visto, por uma assinatura, por uma chance de sobreviver. Mas havia uma ordem oficial: não conceder vistos a refugiados indesejados. Aristides de Sousa Mendes tinha diante de si duas escolhas: obedecer à lei ou obedecer à consciência. Durante dias, ele refletiu profundamente. Sabia que qualquer desobediência custaria sua carreira, sua estabilidade e talvez sua própria dignidade social. Sabia que poderia perder tudo. E então tomou a decisão que transformaria sua vida e a vida de milhares de pessoas. Ele começou a assinar vistos, um após o outro, sem perguntar religião, nacionalidade ou origem. Assinava para quem precisava viver. Trabalhou quase sem dormir, com a mão cansada, mas com o coração firme. Estima-se que ele tenha ajudado entre 20 e 30 mil pessoas a escapar da perseguição nazista. Quando questionado, respondeu com palavras que atravessaram o tempo: prefiro estar com Deus contra os homens do que com os homens contra Deus. Mas a história nem sempre recompensa imediatamente os justos. Por ter desobedecido às ordens do governo, foi punido, expulso da carreira diplomática, sem salário, sem pensão. Terminou seus dias na pobreza, praticamente esquecido. Enquanto muitos do que ele salvou reconstruíram suas vidas em segurança, o homem que lhes abriu caminho vivia no silêncio e na dificuldade. Somente anos depois, o seu gesto começou a ser reconhecido. Hoje, Aristides de Sousa Mendes é lembrado como um dos grandes exemplos de coragem moral no século XX. Mas talvez a pergunta mais importante não seja apenas quem ele foi, e sim o que a sua história desperta em nós. Nem sempre seremos chamados a salvar milhares de vidas, mas todos os dias somos chamados a pequenas escolhas entre o medo e a consciência, entre a conveniência e a coragem, entre o silêncio e o bem. Ser herói, muitas vezes, não é fazer algo grandioso aos olhos do mundo. É simplesmente fazer o que é certo quando ninguém garante aplausos. Aristides de Sousa Mendes perdeu quase tudo, mas salvou o que há de mais precioso: a dignidade humana. Que sua história nos lembre que, mesmo em tempos difíceis, uma única decisão de coragem pode iluminar o destino de muitos. Porque no fim são as escolhas silenciosas da consciência que transformam pessoas comuns em heróis eternos. Que a história de Aristides de Sousa Mendes nos acompanhe além dessa mensagem, que ela nos inspire a agir com humanidade mesmo quando o mundo parece endurecido. E que nunca esqueçamos, a coragem verdadeira nem sempre faz barulho. Muitas vezes ela se revela no silêncio de uma decisão justa. Gostou da mensagem? Compartilhe, porque histórias assim não podem ser esquecidas. Elas são faróis para os tempos de escuridão. Até a próxima mensagem e que você se sinta bem todos os dias.